Então, descobri compartilhar com os irmãos que eu descobri que a gente às vezes ora pedindo as coisas, mas tem que ter cuidado, né? Eu já orei a respeito de ser parecido com um pregador pedindo, Deus, me ajuda a pregar como Charles Spurgeon. Aí veio o ácido úrico. Depois eu falei, Senhor, me ajuda a pregar como Marcos Granconato. Aí veio o derrame no olho. Então, cuidado. Nem sempre as orações vão ser respondidas do jeito que vocês querem. Mas brincadeiras à parte, irmãos, abram suas Bíblias aí na carta de Paulo aos Romanos, onde faremos a exposição. Deixa eu colocar aqui. No capítulo 8, dos versos de 12 a 15, mas nós leremos um trecho um pouco maior. E deixa eu falar para os irmãos, não tenham vergonha, se você não está com uma Bíblia, erga sua mão, os colaboradores lá vão lhe alcançar uma Bíblia, por quê? Porque é importante você acompanhar o texto. Afinal de contas, o nosso intuito juntos aqui é aprender da palavra de Deus. Não é a ideia de você apenas escutar o que eu falo, mas você comprovar nas escrituras se de fato está de acordo. Então tem bastante Bíblia e acho ainda que a letra é grande, então vai facilitar mais ainda. Então, como eu disse, vamos fazer a leitura de um trecho um pouquinho maior, que é até o verso 17, que é essa perícope, essa parte aqui da carta do apóstolo Paulo, ela traz essa ideia, uma estrutura. Então, nós vamos ficar nos versos de 12 a 15, para poder esmiuçar bem, explicar, mas você vai perceber que faz parte de um contexto, de um parágrafo um pouco maior aqui, de mais de um parágrafo a ideia aqui. Então diz assim o texto bíblico, Romanos capítulo 8, dos versos de 12 a 17. 12 a 17, diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos mais um instante. Deus Santo, obrigado pelo teu texto, pela tua palavra, por chegar até nós ainda hoje para que possamos aprender a verdade. Ajuda-nos nos dando humildade para, quando formos confrontados com a tua palavra, que ela prevaleça. Que o Senhor nos ajude, como o irmão Mateus aqui bem disse, a termos um coração disposto, humilde, para que dessa forma o Senhor seja glorificado. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Então, como eu expliquei aqui, nós vamos ficar nos versos de 12 a 15, aí como está mostrando a mensagem. E eu queria perguntar para vocês, ou melhor, fazer uma reflexão aqui a respeito do que é identidade. Você já parou para pensar o que é identidade? Quando pensamos em identidade, todas as pessoas, elas são reconhecidas por sua identidade. Já parou para pensar nisso? Em um âmbito legal, mais jurídico, a identidade é o documento que você carrega, que você tem. E lá vai ter dados dizendo quem você é. Mas num âmbito mais prático, do dia a dia, a identidade ela define você no sentido de como você vive, no sentido do que lhe influencia e no sentido também do que diz respeito na sua relação com Deus. A identidade, normalmente, vai ser a maneira como você e eu vamos ser identificados. Lá tem o nome, José Adriano Favro da Costa. Lá tem seu sexo, por incrível que pareça, o pessoal tentando fazer diferente, mas ainda existe, masculino e feminino. Lá tem também sua filiação, quem é seu pai, quem é sua mãe. Também é algo que tem tentado se tirar, né? Lá também diz a respeito da sua cidade natal, onde você nasceu.
Então, isso, a sua identidade, o documento, em termos jurídicos, é como você pode exigir os cuidados na nação que você vive. Então, por exemplo, você pode solicitar convênios de saúde a respeito da sua identidade. E nós poderíamos aqui juntos, eu acredito que todos nós concordaríamos, que a identidade, ela revela aspectos bem peculiares sobre quem você é, sobre o registro de quem você é, de tal forma que você tem uma identidade marcada que não é igual a de ninguém mais. Já parou para pensar isso? Nós somos bilhões de seres humanos vivos, fora os que já passaram, e nenhum tem a mesma identidade. Isso é impressionante. E Paulo aqui vai nos ensinar que o cristão também tem uma identidade. E a identidade do cristão vai dizer a respeito, muitas coisas a respeito de você. E essa passagem aqui que nós vamos trabalhar, ela fala sobre a nossa adoção como filhos de Deus. E que a nova identidade que recebemos, através do Espírito Santo habitando dentro de nós, ele vai fazer isso destacando um contraste entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. E Paulo, nesse trechinho aqui, ele vai explicar o que é sermos adotados por Deus, o que é sermos filhos de Deus. Ou aqui, trazendo essa ideia da identidade, qual é a identidade que nós temos em Deus e o novo propósito que nós adquirimos. Quando você tem uma nova identidade, a sua identidade lhe direciona e ela lhe dá um relacionamento com Deus. E isso tudo acontece por causa do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo nos fala. E apenas em caráter de recapitulação, Cristo é o meio pelo qual você e eu somos adotados. Cristo é o meio pelo qual nós nos fazemos parte da família de Deus. Sem Cristo, sem família. E a obra de Cristo na cruz, a sua obra de resgate, ela não apenas garante nossa salvação, mas ela nos dá uma capacitação de sermos filhos. Ela nos dá uma nova identidade. E essa identidade, ela diz respeito a sermos herdeiros, como diz o final do verso aqui 16 e 17, e co-herdeiros com Cristo. A ideia de herdeiros e co-herdeiros está a respeito de uma herança prometida. Então nós vamos perceber isso quando Paulo quer falar da diferença da vida do cristão para aqueles que não creram em Cristo. Sabe como? Você vai perceber, se você for um pouquinho atento, a quantidade enorme nesse trecho de porquês ou pois. Um porquê, um pois, ele quer explicar algo. Então Paulo vai dizer a respeito da identidade e vai explicar isso. E o meu objetivo aqui é que juntos nós possamos destacar esses aspectos da vida cristã, da identidade, e que você possa ser sincero e faça uma comparação com a sua própria vida. E nós vamos ver isso por meio de 3 características. A maneira como você vive, a primeira característica. A segunda, a influência que você tem na sua vida, ou o que tem guiado a sua vida. E em terceiro lugar, a realidade do seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, a maneira como você vive, versos 12 e 13. Paulo diz, aqui resumindo esses versos 12 e 13, que a maneira como o cristão vive é marcado pela santidade. Essa é a primeira comparação que você deve fazer. A sua vida é marcada assim? Então olha aí o que diz os versos 12 e 13. Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, note que Paulo está usando aqui um termo para falar de uma proximidade extrema, que é de irmandade. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Então ele reconhece que existe uma dívida, porém ele diz, não a carne, como se obrigados. A outra tradução da Ara vai dizer como se constrangidos. Sabe a ideia de quando você está tão comprometido com algo que aquilo lhe constrange a você obedecer? Essa é a ideia aqui. Então ele diz, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem, olha aí o porquê. Começou assim, pois, e agora por quê? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito, note que o Espírito aí tem um E maiúsculo, que é a ideia de falar que é o Espírito de Deus. Mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, é importante para interpretar a Bíblia sempre conectar com o contexto. Para quê? Para que a gente não saia imaginando coisas. O texto explica. Eu lembro que quando eu estava ajudando a Duda e a Manu a respeito da interpretação de texto em português, eu dizia para elas, está no texto. Aí elas, mas o que quer dizer? Leia o texto. Então, a vida do crente, com relação ao entendimento da Bíblia, não é adivinhando, sorteando, é ler o texto. E assim, esse versículo 12, ele começa imediatamente após Paulo ensinar que o cristão tem algo diferente em sua vida. Você deve ver aí no verso 11, que ele vai falar a respeito de que por meio da união com Cristo, que acontece por meio da fé, a fé é um depositar a confiança em outra pessoa que não você mesmo, essa é a ideia de fé, e isso está relacionado com depositar a confiança em Jesus. Quando isso acontece por meio da fé, você passa a ter uma outra pessoa morando dentro de você. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus começa a habitar dentro do cristão. E dessa forma, o cristão, ele não é devedor à carne. Carne é uma maneira utilizada por Paulo, figurada, para falar da natureza pecaminosa. Paulo não está dizendo que o corpo é ruim. É uma maneira figurada para dizer, olha, você não é devedor ao pecado que ainda habita em você. Porque você foi liberto disso. É isso que Paulo ensinou nos versos anteriores. E o conceito de dívida aqui que ele usa, você percebe aí que ele fala, assim, pois, irmãos, somos devedores. O conceito de dívida, ele sempre diz respeito na Bíblia a uma obrigação de pagamento. Parece claro, mas na Bíblia é ainda mais forte, por quê? Porque traz a ideia de que você está sempre devendo algo a alguém. Essa é a ideia de dívida. Então, devendo algo a alguém, você sempre está obrigado a pagar ele, aquela pessoa. Então, essa alusão à dívida que o apóstolo Paulo faz aqui no verso 12, ela é bem comum para o tempo do Novo Testamento, especialmente porque nesse tempo aqui, não sei se você sabe ou se você lembra, a escravidão era algo comum, era algo real. Existiam escravos, e o escravo, ele sempre estava subordinado ao seu senhor. Então, o escravo, ele era devedor do seu dono. Por isso, a pessoa escrava que tinha uma dívida contraída, ela sempre estava obrigada ou constrangida a obedecer o seu senhor. Percebeu aqui a ligação? Então, para que essa pessoa fosse liberta disso, a dívida precisava ser paga. É isso que Paulo está trazendo. Paulo está enfatizando aqui que os cristãos, eles não estão mais presos a uma dívida do pecado. Mas é importante aqui salientar que, diferente do tempo do Novo Testamento, apenas que Paulo está enfatizando, o escravo, ele era escravo por uma dívida específica e por um povo específico. Mas Paulo aqui, e o Novo Testamento nos ensina, um tipo de escravidão pior, que envolve a toda a humanidade, quer judeus, quer gentios, quer homens, quer mulheres, quer brancos, quer negros, não importa a raça, nem a etnia e nem a cor. Essa escravidão que a Bíblia fala é uma escravidão ao pecado. Escravos do pecado, aos desejos de viver segundo a ele. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim nesse versículo: olha, irmãos, crentes, vocês são devedores de verdade. É importante lembrar disso, mas não mais ao pecado. Não mais para viver de uma forma como o pecado sendo seu dono, lhe escravizando com as algemas, mas sim a Deus. Vocês foram comprados da escravidão do pecado para viverem como filhos de Deus. Então, é importante que você saiba aqui, a maneira como o cristão vive, ela não é mais escravizada, obrigada a viver uma vida de pecado. Pelo contrário. Pelo contrário. Essa vida agora é marcada por novidade. Uma novidade que é marcada e destacada pela santidade.
E deixa só eu explicar para você não entender errado e sair daqui dizendo assim, bah, mas lá é um monte de hipócrita, dizendo que a gente tem que ser santo. A santidade da Bíblia não é perfeição. A santidade da Bíblia não está relacionada com completamente isento do pecado. Não. A santidade, esse termo, ela diz separado. E a ideia é que dia a dia você deseja viver cada vez mais para agradar ao seu Pai. E assim você cada vez mais se separa daquilo que é pecado para viver em novidade de vida. Então isso é importante lembrar. É importante lembrar aqui duas coisas. Uma vida de santidade é uma vida que leva a Deus em consideração. Então existem dois extremos perigosos aqui. De um lado, existem pessoas que dizem, olha, eu sou cristão, eu sou crente, mas vivem de qualquer jeito. O pecado é a maneira habitual de fazer, no trabalho são desonestos, em casa são grosseiros um com outros cônjuges, não ensinam os seus filhos a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, esse tipo de pessoa, em outras palavras, está se enganando. Porque a maneira de viver não condiz com uma novidade de vida. Percebeu? Então, aquele que diz que está em Cristo deve buscar viver como ele fala. Mas existe um outro grupinho que diz que essas pessoas precisam se tornar perfeitas. Desse lado de cada eternidade não existe perfeição. Não existe. Então, embora nós lutemos e devemos cada vez mais nos santificar na caminhada cristã, nós devemos ter convicção de que você foi liberto do domínio do pecado, é verdade, na cruz, pela obra de Jesus, mas que você não vai ser perfeito do lado de cá. Reconheça isso. Isso é importante, porque não deixa que você caia num extremismo. Em que sentido? De legalismo, de olhar para as outras pessoas e ficar comparando com a sua vida, dizendo, mas eu não sou que nem aquele lá. Isso pela Bíblia, a Bíblia chama de legalismo. Isso é um perigo, porque faz você achar que você é melhor do que realmente você é. E é exatamente essa explicação que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. E ela nos leva a entender, no verso 13, que demonstra tanto o presente quanto o futuro da vida de cada um. Olha o que ele diz no verso 13. Porque se viverem segundo a carne, ou se viverem de acordo com os desejos da natureza pecaminosa, caminham para a morte. Esse é o resultado daqueles que vivem para o pecado. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem veio na quarta aí deve lembrar que a gente falou bastante a respeito desse tema, do pecado. E viver segundo algo diz respeito à maneira como você vive, que é marcada pela prática diária. Entendeu? Quando a Bíblia diz viver segundo, ela quer dizer, olha, a maneira habitual de viver é essa. Então, o crente, ele não deve viver pelo pecado, ou segundo o pecado, mas viver pelo Espírito. E o Espírito é equivalente a uma vida nova. Percebeu? O apóstolo Paulo faz muito isso, esse contraste aqui entre vida nova e vida antiga. E isso vai ser comum, a maneira como você vive na prática diária, de enxergar. De enxergar. Então, se você é uma pessoa que se exercita diariamente na academia ou com exercício físico, você vai ser reconhecido em pouco tempo pela maneira como você está. Se você é uma pessoa que não consegue deixar passar um chocolatinho longe, também. Entendeu? E assim é na vida espiritual. Se você vive para satisfazer os desejos pecaminosos, você logo vai ver. Da mesma forma, se você vive para agradar a Deus, também será visto. Quem vive segundo a carne é como um morto caminhando para a morte. Faz sentido isso? Faz, porque biblicamente nós já vimos nos outros textos aqui de Paulo que a morte ela tem aspectos primariamente espirituais, mortos num relacionamento com Deus, depois físicos, todos experimentam, quer crentes, quer descrentes, todos morrem, e também eternos. Aí esses não são todos. Os crentes não morrem eternamente, eles viverão eternamente.
Mas aqueles que vivem segundo a carne terão morte agora e eterna. E Paulo diz um contraste em relação a isso. Ele diz que os que têm o Espírito habitando dentro deles, eles recebem poder para mortificar, ou em outras palavras, matar essa natureza humana. De que forma? Por meio de atitudes, por meio de escolhas, por meio daquilo que você habitualmente vive. E corpo e carne, percebeu aí que agora ele disse mortificarem os feitos do corpo, no final do verso 13? Corpo e carne são a mesma ideia para o apóstolo Paulo. E ele está usando isso daqui para, de maneira figurada, falar dos efeitos da natureza pecaminosa. Então, não saia daqui achando que existe algum tipo de desvalorização do corpo. Isso não é cristão. Isso vem de heresias, que dizem que nós temos que cuidar do espírito, porque o corpo assim não é tão importante. Isso é tolice, não é bíblico, certo? Então, Paulo, ele está falando aqui que a natureza humana pecaminosa e tudo que está inserido nela. O que está inserido nela? Idolatria, que é ter outros deuses que não o Deus da Bíblia. Imoralidade, que é tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer de pureza. Orgulho, que é uma característica que não deve ser encontrada nos filhos de Deus, que é o orgulho, ele começa com uma apropriação de um senso sobre você mesmo muito elevado. Eu duvido que aqui vários de nós já pensaram a si mesmo a respeito de si com um exagerinho, vai? Eu costumava fazer isso mais jovem na frente do espelho, me achando muito bonito. Então, esse tipo de coisa, você percebe que é da natureza pecaminosa. Não é só isso. Essa lista que o pastor falou não tem na minha vida, então não é só isso. É tudo aquilo que é oposição ao que Deus fala. E uma marca da nova identidade, uma marca dessa identidade cristã, é caminhar em novidade de vida. Então, não aceitar, aqui quando ele diz, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, ou seja, não aceitar o desejo e as propostas do pecado, porque eles ainda estão lá. Não aceitar isso é uma característica da nova vida em Cristo. Sabe por quê? Porque pelo poder do Espírito, você consegue mortificar os desejos do coração. Isso só acontece por meio do Espírito. Descrente não consegue. No máximo que ele vai fazer é um esforço humano. Então, às vezes ele vai conseguir, às vezes não vai. É assim que acontece. E existe uma diferença importante aqui. Talvez a pergunta que você faria é: tá bom, pastor, entendi isso, mas o que isso significa no dia a dia? Prático. O que isso significa para o meu diário, para o meu viver diário? A Bíblia, ela demonstra a diferença entre tentação e pecado. Tentação não é pecado. Tentação é algo que pode nos atiçar a qualquer momento. Então, muitas vezes, as emoções, os desejos, as vontades em conflito, guerreando, podem vir de nós mesmos, de um coração lutando, pode vir do próprio Satanás, lhe influenciando, ou pode ser do mundo ao seu redor, lhe oferecendo coisas e dizendo que são vida, quando na verdade são morte. Porém, uma coisa é sentir a força da tentação em você. Uma coisa é você experimentar uma propensão ao desejo. Outra coisa é você obedecer a ele. Percebeu a diferença? Vou fazer aqui vou trazer uma ilustração de uma pessoa bem conhecida chamada Martinho Lutero, e ele deu uma ilustração interessante a respeito disso, e é simples. Ele disse assim: olha, eu não posso impedir que os pássaros pousem na minha cabeça, porque o pássaro vem e pousa. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Percebeu? Assim é o crente com a vida no pecado. Nós não podemos impedir, muitas vezes, de estar num lugar onde as mulheres estão vestidas de modo imoral. Mas nós podemos escolher não estar nesse lugar. Aqui é apenas uma palhinha para você deixar a sua imaginação ir longe.
Então, é importante lembrar disso. Pelo Espírito, nós mortificamos os feitos da carne. Eu sou tentado por eles ainda. Ainda existe pecado em mim. E constantemente esse pecado, a tentação do pecado, ela me instiga a abraçar esses desejos. Mas aí, como filho de Deus, eu preciso lembrar e dizer assim, olha, Adriano, eu já fui crucificado com Cristo. E é bem lá que a minha natureza humana pecaminosa vai ficar, crucificada. Então isso é o que Paulo está ensinando aqui sobre mortificar as paixões do corpo. E a maneira como você vive é uma demonstração de sua identidade. Lembre-se disso. O cristão não está mais obrigado ou constrangido a fazer o que os desejos pecaminosos querem. E vou mais longe ainda. Não é normal, quando um crente peca ou cai em pecado, sentir prazer com isso. O normal para o cristão, quando ele peca, porque ainda acontece, é ele se entristecer. Então, se quando você tem algum pecado, você fica numa boa, cuidado. Quer um exemplo? É a ideia, por exemplo, de você adulterar ou estar adulterando. E você não se constrange com isso. Você não é crente. Sinto lhe dizer. Porque o crente não é que ele não possa cair nesse pecado, que Deus nos livre. Mas ele não achará isso normal. Hoje isso é tão absurdo que existem pessoas que ainda dizem assim, e ainda são aconselhados por conselheiros, por psicólogos. Mas se isso é para deixar o seu casamento mais forte, não tem problema. É um nível de loucura que nós vivemos que as pessoas abraçam. Então lembre-se disso. Então esse primeiro ponto, deixa eu lhe fazer algumas perguntas a respeito disso. Quando você compara a maneira como você tem vivido, seus hábitos, sua alegria, ela é marcada pela novidade de vida que inclui abandonar o pecado? Isso é para você pensar. Que hábitos você pode cultivar para garantir que a sua vida reflita a nova identidade de filho de Deus? Que hábitos? Que hábitos precisam ser abandonados? Que hábitos precisam ser adquiridos? Essa é uma pergunta importante a ser feita nessa comparação. O filho de Deus tem como hábito o desejo de agradar a Deus, de conhecer aquilo que Deus quer que ele conheça. Por exemplo, a Bíblia. Se você não tem a mínima vontade de conhecer a Bíblia, esse é um sinal perigoso. O que nos leva ao segundo ponto aqui. A influência que lhe guia. Ou o que tem influenciado sua vida. O verso 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo continua suas considerações sobre a identidade do cristão. Você percebe? Lembra que eu falei no comecinho? Vocês vão ver muitos porquês e pois. Paulo está dizendo, olha, a vida do cristão é em novidade. Por quê? Pois, agora ele diz, existe uma influência nova na vida do cristão. Ele não é devedor à carne para viver constrangido e ele é guiado pelo Espírito de Deus e não pelo pecado. Passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Essa é a primeira vez aqui na carta que o apóstolo usa esse termo, filhos de Deus. E algumas considerações importantes já poderiam ser retiradas daqui. A primeira, embora não seja muito popular, é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Nem todo ser humano, embora aquele ditado popular a pessoa diga, me dá um tempinho porque eu também sou filho de Deus. Embora de maneira popular a pessoa fale isso, mas biblicamente não é. Os filhos de Deus têm o Espírito neles. E quando eles têm o Espírito neles, eles não vivem mais segundo os pecados. E essa filiação, em outras palavras, essa adoção, ser
ser enxertado numa família, essa ideia, são importantes na relação que você tem. Porque se eu sou filho de Deus, eu não posso, porque Deus diz que não é, e eu não quero mais viver na prática do pecado. Sabe por quê? Porque eu quero agradar o meu Pai. E se eu sou filho de Deus, eu não quero mais viver de uma forma que o desagrada. E a pergunta que poderíamos fazer aqui nesse verso 14 é: o que quer dizer que o Espírito nos guia? Você talvez esteja pensando isso, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, mais uma vez, é importante você ver que o Espírito, ele está escrito aqui na tradução em português com a letra maiúscula. E essa ideia aqui é para deixar claro que Paulo está falando de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você percebe aqui uma característica de pessoalidade. Antes que você me corrija e diga, é para ser personalidade. Não, pessoalidade existe sim, e ela é anterior à ideia da personalidade. Porque a pessoalidade, ela vai incluir a personalidade, mas todas as características do que é ser pessoa. Certo? Então, aqui é importante saber isso para que você não caia em equívocos das religiões, dizendo que o Espírito Santo é uma energia. Então, quando você escuta isso, o Espírito nos guia e você não tem informação bíblica, parece que ele está lhe levando. Eu lembro de um desenho do Mickey que eu vi que ele estava num trailerzinho e daí ele queria chegar na comida. E aí tinha uma fumacinha que levava ele até... Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. E também não é a confusão dos nossos dias do que é guiar. Muitos crentes, pessoas evangélicas que leem a Bíblia, acredito, mas por equívoco de interpretação, porque não leem o texto na sua plenitude, acham que a ideia do guiar do Espírito é algo sentimental. Então ela está parada, de repente ela sente um calafrio, foi o Espírito. Não. Ou então ela tem um calor interno subjetivo. Às vezes isso daí é azia. Às vezes pode ser azia. Mas eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo não nos envolve por completo. Não é isso. Eu creio que sim. Mas quando Paulo fala em guiar no Espírito, olha o contexto comigo. Note que o apóstolo Paulo está falando sobre uma vida de santidade, não é? É. Sobre novidade de vida. E esse guiar é o equivalente que ele disse no verso 13 a mortificar os feitos do corpo. Está em paralelo. Então, mortificar as práticas do corpo diz respeito a uma direção e uma orientação. Em outras palavras, é a influência do Espírito Santo na luta contra o pecado e tudo aquilo que não diz respeito à sua nova vida em Cristo. É isso. E o apóstolo Paulo fala disso em outras cartas. Por exemplo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar sobre o conflito do espírito e da carne, dizendo que o Espírito Santo em nós nos leva a produzir frutos de amor, marcados por paz, alegria e todas as qualidades que devem ser procuradas no viver cristão. Enquanto que ele fala que a vida no pecado ou na carne, ela leva à destruição. O que ele recém disse que é a morte. O que ele disse lá no capítulo 5 de Gálatas? Ele diz que existem coisas que marcam a vida daqueles que vivem no pecado. Ele fala sobre idolatria, ele fala sobre imoralidade, ele fala sobre ira, pessoas que nunca têm controle próprio. O cristão não vive mais assim. O cristão, ele não paga o mal com o mal. É verdade que às vezes escapa, né? Às vezes você até vai atrás da pessoa no trânsito para abrir o vidro, mas não é assim o normal. Isso não deve acontecer de maneira normal. E o apóstolo Paulo explica isso falando que ao ser guiado pelo Espírito, é um chamado para nos afastarmos do que é impuro e buscarmos a verdadeira santidade. E isso, olha que interessante, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E como acontece esse guiar do Espírito? O que o Espírito usa para efetivamente produzir isso em nós? O ministério da palavra, Bíblia, conhecimento bíblico, pregação,
comunhão entre crentes, se exortando, se edificando, se corrigindo. Então não é algo subjetivo que você imagina e daí faz. Não. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Ele é comprometido com a Bíblia. Então, se você quer aprender a vontade de Deus, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, não tem atalho. Não tem atalho. Eu até que algumas vezes até pensei, né, a ideia do filme do Matrix, né? Você dormir, coloca um chip lá e de manhã acorda santo. Não acontece assim. Crente preguiçoso é sinônimo de descrente. Então, cuidado. E Jesus já advertiu sobre isso, sobre o perigo de ser guiado ou influenciado, que a ideia é a mesma, a influência daquilo que não vem do Espírito de Deus. Ele disse a respeito dos religiosos do seu tempo que diziam conhecer a Deus. Eles diziam, olha, nós somos de Deus. E Jesus diz assim, são guias cegos guiando cegos. E aí você imagina a cena aí na sua mente, né? E aí ali na frente tem uma valeta. Eles vão pular a valeta? Não. Jesus diz, guia cegos, conduzidos cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Mateus 15, 14. Então deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você já saiba, mas que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você e eu sempre seremos guiados, estamos sendo guiados ou influenciados por algo ou por alguém. E a pergunta é, quem é o seu guia? Ao olhar a influência que você tem recebido em sua vida, você consegue perceber o Espírito lhe guiando para abandonar as práticas pecaminosas? Quando você pensa na influência da sua vida? E que mudanças práticas você precisa fazer para alinhar a sua vida com a nova identidade em Cristo? Que tipos de influências você tem que abandonar? Da internet, talvez? Do seu convívio mais próximo de amizade? Quais? E quanto você deve, ou quanto você pode desejar ser influenciado pela palavra de Deus? Vindo aos cultos, procurando um discipulado, às quartas-feiras. O que nos leva ao terceiro ponto, do verso 15. O primeiro é a maneira como você vive. A segunda é que influência você tem recebido em sua vida. E o terceiro, verso 15, é a realidade do seu relacionamento com o Deus verdadeiro. Não com qualquer Deus, porque existem muitos aí deuses, mas só um Deus verdadeiro. Ele diz, Romanos, capítulo 8, verso 15. Por quê? Vê aí o porquê de novo? Porque é uma instrução para os filhos. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Percebe novamente como o versículo começa, com uma conexão imediata de mais uma característica da nova identidade, do seu relacionamento com Deus. Paulo novamente faz uma distinção, se ainda não ficou claro em Romanos, você vai perceber que existe muito disso, de escravidão e liberdade. Filhos da escravidão e adotados como filho de Deus. Entre como a mudança aqui, daqueles que são crentes, a vida, ela muda, porque a perspectiva de olhar o mundo muda. Você não enxerga mais o mundo com os mesmos olhos. Em que sentido isso? No sentido de que agora você deseja viver para Deus ser glorificado na sua vida. E isso abrange todas as áreas. Não é apenas religioso, né? Eu sei que se você é parecido comigo, que foi criado num meio católico não praticante, mas como uma forma de ter uma religião, a religião sempre ocupou o quartinho dos fundos da casa, não é? Você diz que, não, eu acredito em Deus, mas a religião não se mistura com as outras áreas da vida. A escola, a maneira como nós estudamos, a religião está longe. Então, dizer que Deus criou o mundo
em 7 dias é bobagem, porque nós sabemos que o mundo foi feito de uma explosão. E aí a religião fica lá naquele quartinho. Aí quando você vai para a política, a religião continuou lá. Não tem problema você escolher políticos corruptos e que eles são a favor do aborto, por exemplo. Não tem problema, porque a religião não se mete nisso. Isso não é cristianismo. O cristianismo, ele ocupa todas essas áreas. A maneira como você pensa trabalho, escola, como você pensa o relacionamento matrimonial, criação de filhos, abrange tudo. Essa é uma característica. A identidade do cristão, ela muda por completo. E ao entender isso, você e eu vamos ter nossas vidas transformadas. Pensamentos e atitudes. E Paulo traz aqui à tona a realidade do contraste aqui da escravidão, espírito de escravidão, ele fala no verso 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão de novo. Ou seja, o espírito de escravidão era antes de ser libertos em Cristo. E parece que o que tudo indica aqui, pelo fluxo da carta de Paulo, é que Paulo está descrevendo aqui um homem religioso, como eram os judeus. Eles acreditavam em Deus, eles tinham uma lista de regras e mandamentos, mas ela era baseada num relacionamento de medo, do escravo com o patrão. Se eu não fizer como o meu dono fala, eu vou ser castigado. De medo e opressão. Parece ser isso que Paulo está falando a respeito disso. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Ou seja, antes de Cristo, vocês viviam com medo. Esse Deus é um Deus mau. É um Deus que eu não posso fazer. Não é mais assim. E ao fazer isso, esse uso, Paulo faz uma demonstração que destaca a realidade dos nossos dias presentes também. Pessoas que têm religião, são religiosas, colocam uma lista de regras como aceitáveis e uma não, né? Então ele se resume em 2 listas de regras. Olha, então não pode roubar, mas você, por exemplo, no trabalho roubar o tempo do chefe não tem problema, não é a mesma coisa. Está entendendo? Paulo está dizendo não é assim, não. Essas pessoas não estão entendendo. E ele parece aqui estar falando também a respeito do que ele disse antes, de uma vida no futuro. Uma pessoa que vive atemorizada a respeito do presente, como Deus está comigo hoje? Se você parasse para pensar, como Deus lhe enxerga? Com um sorriso ou com uma cara irada? Isso ia dizer a respeito de como você ia se comportar, viver, né? Eu, por exemplo, tenho pavor de ter inimizade com alguém. E quando às vezes acontece por algum motivo, eu fico com o coração apertado, pensando, é agora que ele bate na campainha aqui de casa. É agora que ele bate. Atemorizado. Então imagine com Deus, aquele que não precisa bater a campainha. É isso que parece que Paulo está falando aqui. Pessoas que têm medo das consequências, e eles não estão errados, devem ter medo das consequências mesmo. E também inseguros com relação ao seu amanhã. Não parece ser assim hoje? Pessoas que vivem uma religiosidade aparente, mas não podem afirmar com certeza, eu sei o meu amanhã. Eu tenho confiança e convicção de que eu viverei eternamente. Será que essas pessoas podem fazer isso? Esse talvez seja um dos maiores motivos de tantas doenças da alma dos nossos dias. Nunca houve índice tão grande de pessoas com ansiedade, medo, depressão. Por quê? Porque elas não sabem o que vem amanhã. Elas não sabem o que fazer para alcançar o amanhã. E aí elas fazem, sabe o que? Muitas vezes, promessas. Então eu vou caminhar daqui até lá Aparecida, vou de joelho, coitado dos joelhos, achando que isso vai lhe alcançar algum favor diante de Deus. Tolice, porque não vai. Só que olha que interessante, Paulo. Ele não para a respeito disso dizendo todos vocês, crentes e descrentes, devem viver atemorizados. Não é isso que o apóstolo Paulo fala. Olha o que ele fala. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Agora ele faz o contraponto.
mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O relacionamento do cristão com Deus é diferente. Ele é um relacionamento com Pai. Infelizmente, não nos mesmos moldes dos nossos dias, quando os filhos não têm reverência nenhuma com os pais, mas no sentido do que deveria ser. Filhos tendo os pais como protetores, guias, melhores amigos. E nós sabemos que essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo, pelo uso dessa palavrinha Abba, que é uma palavrinha hebraica para papai. A mesma ideia de que Jesus usou quando ele falou com o pai dele, e que traz justamente a informação de intimidade, de respeito e de um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro que obedece não por medo do castigo, mas pelo desejo de agradar o seu pai. Essa é a ideia. E o apóstolo Paulo diz que esse relacionamento do cristão, ele é baseado no espírito de adoção. Então aqui ele está fazendo um contraste com a liberdade da escravidão para ser adotado na família de Deus. E olha que interessante, esse termo adoção era um instrumento jurídico bastante conhecido no mundo romano. Isso era muito comum. Então, para aqueles que Paulo está escrevendo, eles entenderiam o sentido profundo. O cidadão romano, ele podia adotar uma criança e ele atribuía seu nome a ela, e essa criança herdava o nome dele, os bens dele, e era tratada como um filho biológico. De tal forma, isso acontecia, que não se restringia apenas à idade. Então, não precisava ser adotado nos primeiros meses de vida. Tem uma história interessante aqui, de Tibério, que foi adotado aos 46 anos pelo imperador Augusto, no ano 4 depois de Cristo. E depois de Augusto, quem foi o próximo imperador? Tibério, nos anos de 14 a 37. Independente se isso foi por motivação política ou não, né? Você vai dizer, mas o cara adotou um marmanjo desse com 40 anos, isso não era amor, isso era interesse. Provavelmente, mas isso não desqualifica os direitos da adoção. E é isso que Paulo quer trazer. A ideia de um reconhecimento legítimo diante de Deus. E Paulo faz isso para mostrar que quando nós nos unimos em Cristo por meio da fé, de crer em Cristo, em quem Cristo é, e naquilo que ele veio fazer em nosso favor, que veio pagar o preço pelos nossos pecados e nos libertar da dívida, que você e eu somos merecedores e devedores, nós nos tornamos filhos amados. Isso não é maravilhoso? E não é mais maravilhoso ainda saber que isso não é restringido pela idade? Vale para todas as idades, desde uma criancinha pequenininha até uma pessoa idosa. Não é restringido pela etnia. Até esse tempo aqui, se você não sabe, o judeu, ele arrogava para si, nós somos filhos de Deus. Então dizer que Deus tinha filhos de outro aprisco que não do povo judeu, era uma ofensa ao judeu. E é exatamente o que Paulo está falando. Você não precisa ser nem judeu, nem romano, nem brasileiro, ou seja, de qualquer etnia, mas você pode se tornar filho de Deus. E não é a cor da pele também. Deus não faz acepção, Deus não é preconceituoso. Ele não tem esse problema. Então, na família de Deus, nós temos a maior graça de Deus. Jovens, adultos, velhos, crianças, japoneses, brasileiros, todos, de alta renda, de baixa renda, com pouca influência social, com muita influência social, não existe restrição. Percebeu? E percebeu como isso é completamente diferente dos nossos dias? Porque é natural que a sociedade ela se atraia apenas pelos mesmos interesses. Então não é assim em Cristo. Não é assim. Olha que interessante isso. Eu já escutei acusações de que vocês são muito exclusivistas.
E vocês chegam a beirar até o arrogantismo. Por quê? Porque vocês dizem que só existe um povo, filhos de Deus. Só que quer coisa mais inclusiva que dizer que não existe restrição para nenhuma raça, para nenhuma cor, para nenhuma idade? Isso não é inclusivo? É a coisa mais exclusiva que você pode ouvir. Agora é verdade, é exclusivo. Porque somente através de Jesus você pode se tornar filho adotivo de Deus. E é isso que Paulo fala com o espírito de adoção. O Espírito Santo habitando dentro do cristão, ele lembra, ele atua como uma prova, ele é uma segurança e ele é um selo, um carimbo da herança. Ele atesta que nós somos filhos adotados, queridos e amados. E olha o finalzinho do verso 15. E por causa disso você pode clamar, você pode falar, Deus, meu Pai. Percebe que Paulo fala aqui que você não tem apenas o direito de chamar, mas o termo que aqui é traduzido é clamar. Clamar é muito mais do que apenas falar, papai, é gritar, suplicando e dizendo que você precisa de ajuda. Se você quer aprender o que é isso, fique um pouquinho depois comigo, você vai escutar o Rafael ou a Bela clamando. E aí você vai ver eles gritando, papai, eu quero isso, eu quero aquilo. É verdade que essa não é a forma que nós devemos nos aproximar de Deus, mas traz exatamente a ideia do que é o desespero por ajuda. Traz exatamente a ideia de que você pode olhar para Deus e dizer, escuta a minha oração, papai, porque eu tenho o coração doído, está difícil, seja o motivo que for, não existe limitação, você percebe? E não existe limitação de vezes. Você não tem apenas, começou o dia de hoje, você tem 10 chamados. Não é assim que funciona. É ilimitado o seu acesso a Deus. Você pode ir a Ele quantas vezes você precisar. E aí a pergunta que eu faço em relação a isso é, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido? Ele é um relacionamento de medo e de aparência apenas? Ou ele é um relacionamento de intimidade e de segurança? Ao olhar para isso que a gente está aprendendo aqui, você pode se considerar filho de Deus por meio de Cristo? Nós aprendemos aqui, por meio do que Paulo dá, essas ordens que Paulo dá, e nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida. Nós devemos fazer uma comparação com a nossa vida. Sobre a maneira que você e eu vivemos, ela é marcada pela santidade? Parecem os filhos de Deus? Ou pela escravidão do pecado? A influência que diariamente você tem tido em sua vida é do Espírito Santo? Ou é da moda? É da cultura? É de tudo aquilo que odeia a Deus? E eu não estou dizendo que a moda e a cultura são abomináveis. Eu estou dizendo que inserido na moda e a cultura estão aquelas coisas que Deus não aprova. E por fim, a realidade do seu relacionamento com Deus tem só sido de ouvir falar, eu já escutei aqueles crentes, eu às vezes quando vou almoçar na casa deles, eles oram de meio-dia. É só isso que você tem de relacionamento com Deus? De ouvir falar? Ou você se identificou aqui quando eu disse que Ele é seu Pai? Então, para chegar ao fim aqui, deixa eu fazer algumas considerações. Se você é cristão, se você já creu em Cristo, você tem vivido essa nova identidade como filho de Deus diariamente? Que hábitos ou práticas, você escutando, você percebeu que você precisa abandonar para refletir a identidade em Cristo? Se você é cristão, deixa eu dizer para você uma coisa importante, que talvez você mesmo crente ainda tenha aquele pensamento que se escuta muito dizendo assim, eu não vou falar isso para Deus porque Deus tem coisa mais importante para fazer. Não é assim com os crentes. Lembre disso, Ele é seu Pai. Nada é muito difícil ou insignificante para Deus, para o seu Pai. Isso vai desde as pressões no trabalho, dos conflitos familiares, do bullying que você pode estar sofrendo na escola. Se aproprie disso e diga, papai,
Me escuta. Conte para ele. Isso é o benefício de ser cristão. Algo que não pode ser comprado. É ganhado. É aquilo que o irmão Mateus falou, é graça. Graça soberana. E se você não é cristão, eu quero lhe implorar. Eu quero lhe implorar. E eu quero dizer, não perca mais nenhum dia assim. Porque você não tem o controle do amanhã. E o amanhã pode ser tarde. Ore a Deus e diga, Deus, eu me arrependo de viver sem te levar em consideração. Você não precisa vir à frente. Você pode fazer isso no seu lugar. Você pode fazer isso sozinho. E se você fizer isso, com o coração quebrantado verdadeiramente, você vai ser adotado na família de Deus. Se tornar cristão, deixa eu só lhe dizer isso, porque às vezes esse erro pode vir junto. Não diz respeito a não ter problemas nessa vida mais. Não. Pelo contrário, talvez você, quando você decidir se tornar um crente, crendo em Cristo, talvez os problemas vão começar a vir. Mas a diferença é que você não estará sozinho. Primeiro porque você terá muitos irmãos, é verdade, de todas as formas, cabeludo, careca, magro, gordo, rico, pobre, mas você terá muitos irmãos. Mas mais do que muitos irmãos, você tem um Pai poderoso que pode garantir o seu amanhã. Eu não posso, me esforçarei para isso, mas Ele pode. Que é o tema do futuro garantido, tema da próxima exposição da continuidade do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Então curve a sua cabeça aí e oremos. Pai Santo, obrigado por esse tempo juntos aqui. Ajuda-nos a fazer uma autoanálise verdadeira a respeito da maneira como nós temos vivido, aquilo que tem influenciado as nossas vidas. E se o relacionamento contigo, Pai, é um relacionamento verdadeiro por meio de Cristo, ou é apenas uma capa de religião que não traz nem segurança e nem salvação. Ajuda-nos, porque sem o Teu Santo Espírito nos convencendo e guiando, nós somos incapazes. Que o Senhor seja sempre o motivo dos nossos encontros, que a Tua glória seja o nosso desejo, e que nós possamos aprender cada vez mais para sermos edificados e também para ajudarmos uns aos outros. Esse é o nosso desejo e oração.